Inflação fará salário mínimo ter maior alta em 6 anos, mas sem ganho real. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo! Tá difícil comprar as coisas, né? Cada vez mais os preços dos alimentos, dos combustíveis, plano de saúde, produtos, serviços, tudo aumentando. A inflação castigando principalmente o povo simples, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, o povo simples que vive de Bolsa Família, 15 milhões de brasileiros, 39 milhões de brasileiros recebendo auxílio emergencial, 150, 250 e 375 reais. Então, cada vez mais que você vai no supermercado ou vai comprar um celular, um notebook, um material de construção, você toma um susto. Os preços das coisas aumentando cada vez mais. E a única coisa que não aumenta é o salário nosso. E ainda temos que bancar altos salários e regalias do sistema, segundo o sistema político mais caro do mundo, que é o brasileiro, que fica só atrás dos americanos, dos Estados Unidos. Vamos ver o que diz a matéria aqui. Com a inflação em alta e próxima de 7%, o salário mínimo em 2022 terá o maior reajuste desde o ano de 2016. Lembrando que o aumento do salário mínimo desse ano de 2021 foi de 5,25%. 5%. Vamos arredondar para 5%. E a inflação deste ano já está em 7%. Então veja só como é grave a situação do povo. Ano passado o dinheiro da gente já não valia nada. Aí foi dado um aumento de 5%. Passou-se o ano, eles dizem que tem uma inflação de 7%, que para mim é uma mentira. Uma falácia, uma mentira. É só você pegar, vou dar um exemplo do açúcar. O açúcar em outubro de 2020 estava R$ 2,50. E eu tenho pesquisa aqui, faço lista, marquei preço, tenho aqui no canal e vou falar sobre isso. Estava R$ 2,50. Hoje o açúcar, julho de 2021, 9 meses depois, o açúcar está R$ 3,50. R$1 de aumento. Parece pouco, mas isso dá 40% de aumento. Dentro de 9 meses, o açúcar subiu 40%. E o salário mínimo teve um aumento de 5%. Isso eu só dando o exemplo do açúcar. Aí você pega óleo de soja, arroz, leite e carne e outros. Aí você soma tudo isso, forma essa cesta básica de alimento. Aí você toma um susto e vê que seu dinheiro foi quase todo em alimento. E aí nem sem falar em combustíveis, energia elétrica. A situação do povo é massacrante, é vergonhosa, é triste. Mas aí você pega o salário de um político que ganha 30, 40 mil, um juiz, um desembargador, um ministro do STF, um promotor público que ganha 40 mil, 30 mil, um general que ganha 32 mil, e todos esses somos nós que bancamos. Presidente da Petrobras, que ganha 107 mil, presidente da Caixa Econômica, que deve ganhar seus 50 mil. E aí você vai. Os diretores, os ministros e por aí vai. Nós bancamos tudo isso com os nossos impostos. Milhões de brasileiros que vivem com salário mínimo, 2 salários mínimos, que sustentam uma máquina pública de altíssimo preço. E eu não vejo as pessoas reclamar sobre isso. Eu vejo as pessoas brigar uma contra as outras
para defender político. E ela se lascando para sobreviver com Bolsa Família, com salário mínimo. Eu não entendo, eu queria entender o ser humano. Vou continuar aqui a matéria, senão vai ficar muito longo o vídeo. Então vou repetir. Com a inflação em alta e próxima de 7%, o salário mínimo no ano de 2022 terá o maior reajuste desde 2016, por causa que a inflação está aumentando ano após ano. Naquele ano, a correção foi de 11,6%. O aumento, entretanto, não prevê ganhos reais para os trabalhadores. Isso quer dizer que essa alta não compensa a perda que o mínimo teve com a inflação. Eu vou parar aqui. Mesmo que tivesse o aumento com ganho real, vamos pôr que o salário mínimo fosse hoje 1.100 e fosse para, em vez de, a matéria aqui fala de 1.177, com essa inflação de 7%. 1.177 seria o aumento e sem o ganho, né? Ganho real. Mas se colocasse o salário mínimo a 1.250, vamos ver se o ganho real fosse 1.250, corrigida a inflação e ainda o ganho real. Não ia conseguir comprar as coisas com tranquilidade, porque a inflação está acima do salário mínimo, muito mais acima. Isso aqui é uma inflação mentirosa que o sistema político traz. Totalmente mentirosa. O sistema político trabalha com muita mentira, com muita maquiação. Maqueia. Sabe que maquiagem, quando você paga a mulher, ela é mais ou menos. E aí ela faz a maquiagem, aí você vê, nossa, que mulher linda. Mas se ela tirar a maquiagem, aí você fala, meu pai, pensei que você era linda, mas parece que o negócio aqui ficou diferente. É o que os políticos fazem com o povo. O sistema político mente o tempo todo. Sistema político. E não importa que seja, qual presidente que seja. O sistema político trabalha para os banqueiros, para os ricos, milionários, donos de igreja milionário. Não trabalha para pobre, gente. Acorda. Pobre não manda nada nesse país. Só serve para votar e pagar imposto. Então, ele está dizendo aqui que o aumento, entretanto, não prevê ganhos reais para os trabalhadores. Isso quer dizer que essa alta da inflação, 7%, não compensa a perda que o mínimo teve com a inflação. Pode ver que nenhum político ganha salário mínimo, né, gente? Eles não são trouxa de viver com salário mínimo, só povão mesmo. O poder de compra continuará igual, sem conseguir comprar coisas a mais. Se o preço de alguns produtos subir muito, vai comprar menos ainda, mesmo com valor reajustado. Além disso, esse reajuste só é concedido porque a Constituição determina uma revisão periódica para preservar o poder de compra dos assalariados. Se a inflação de 7% se confirmar até o final do ano, o valor do mínimo em 2022, em janeiro de 2022, será de 1.177. Para você ter uma ideia, os últimos reajustes concedidos pelo governo foram, no ano de 2016, 11,6%, o salário mínimo era 880. Nessa época era o Michel Temer, e o Michel Temer reajustava o salário com um ganho a mais, como o PT fazia. Em 2017, o Temer, 6,48% de aumento, então o salário mínimo foi para 937. De 2016, o salário mínimo era 880, para 2017 foi para 937, um aumento de R$137 de aumento. Em 2018, o salário mínimo foi para 954, 1,81% de aumento, menos de 2% de aumento, quer dizer, não aumentou quase nada.
Em 2019, o salário mínimo foi para 998. Aí já era o governo Bolsonaro, 4,61% de aumento. Em 2020, 4,7% de aumento. Foi para 1.045, menos de 5%. E em 2021, 5,22%. Você já viu que a inflação foi aumentando. Foi para 1.100. Só que essa inflação que eu falei para vocês é mentirosa. É mentirosa. Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito comprido e dizer para vocês por que nenhum político quer viver de salário mínimo. Você já parou para pensar? Você já se olhou no espelho e já se perguntou por que eu tenho que ganhar salário mínimo e sustentar um presidente da República com 30 salário mínimo, ganhando 30 mil? Eu ganho 1.000 e o presidente da República tem que ganhar 30 mil se ele é meu empregado. Eu votei nele e ele ganha 30 mil. E ele decide que eu vou ganhar 1.000. Ele decide o meu salário, que vai ser 1.000, e ele decide o salário dele, que vai ser 30 mil. Por que isso? Isso não é injusto? Se ele é o meu empregado, como eu sou patrão, posso ganhar 30 vezes menos que o meu empregado. Você já parou para pensar? Não é injusto? É correto isso? O povo sofrer para sobreviver com salário mínimo, enquanto o presidente da República com 30 salário mínimo? E não importa quem seja o presidente? Segundo, nós sustentamos o segundo sistema político mais caro do mundo. Pensa nisso todos os dias quando você acordar. Você com salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, sustenta o segundo sistema político, judiciário, legislativo, executivo, e eu nem coloquei os generais aí, nem coloquei os militares. Nós sustentamos o segundo sistema político mais caro do mundo, mais de 300 bilhões de reais por ano para sustentar político. E o povo na pobreza, sustentando altos salários e muitos privilégios de políticos. Isso não te revolta? Isso não te deixa triste? Isso não te deixa revoltado? E por que você ainda briga por político? O povo se lascando para sobreviver, enquanto eles estão dando risada, olhando lá de cima, com o bolso cheio, enriquecendo, montando um patrimônio enorme, um pé de meia maravilhoso em poucos anos. Em 4 anos de mandato, um político levanta um império. Em 4 anos, um trabalhador simples ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, como é que ele levanta o quê? Já parou para pensar nisso? Compartilhe esse vídeo. Aqui eu só falo a verdade, só defendo o único que se lasca nesse país. Povo. Político tá tranquilão, gente. Fui. Canalhas.